Olá, hoje estarei abordando uma questão, questão que encontramos nos evangelhos sinópticos, né? A saber a afirmação que Cristo ele faz a um jovem, que em grego temos neanikos, né? Conforme Mateus 19, 22, e que trata-se provavelmente de um oficial, né? Ou alguém, né, que exerceria a autoridade, e que na sequência da narrativa encontramos o provérbio que diz ser mais fácil, né, um camelo ele passar, né, pelo fundo de uma agulha do que um rico, né, entrar no reino dos céus ou o reino de Deus. Os textos que tratam desse episódio podem ser encontrados em Mateus 19, 16 a 22, Marcos 10, 17 a 22 e Lucas 18, 18 a 23. Ora, segundo Ferreira, em seu livro Dificuldades Bíblicas e Outros Estudos, né, há pelo menos 3 concepções ou 3 opiniões sobre esse assunto. A primeira é a que o camelo, né, seria uma designação de uma corda ou seria uma tradução errada do grego, né, pois no original, supondo fundamentado nessa suposição, apareceria camelos, que significa cabo ou corda. Alguns manuscritos, né, manuscritos mais recentes, por exemplo, o manuscrito 59, datado no século 12 depois de Cristo, traz algumas traduções armênias, né, dizem cabo ao invés de camelo. O que no grego ele representa essa pequena modificação de camelos para câmelos. Sem dúvida, né, essa modificação teve por finalidade diminuir a impossibilidade, né, do ato, né, que é nos dito ainda que Cristo, aliás, nos dito que Cirilo, por exemplo, de Alexandria, em sua apologia contra o imperador Juliano o Apóstata, né, que procurava suavizar, né, a ênfase dada por Cristo nessa passagem, e que, segundo ele, deveria ser entendida, né, não como um animal, literalmente, mas como uma corda, tá? Ou cabo, uma espécie de cabo, um cabo grosso, uma espia de navio, né, que seria conhecida, né, pelos peritos em navegação, né, os marinheiros. E mesmo que a intenção fosse essa, né, independentemente, como podemos perceber, não é menos impossível, né? Mesmo que a passagem, mesmo que passe, né, uma espia de navio pelo buraco de uma agulha, ou um elefante, ou um camelo, seria assim algo impossível, né? É interessante nós frisarmos que os judeus, por exemplo, no Talmud babilônico, tem um provérbio que diz: ninguém imagina, né, nem mesmo em sonho, uma palmeira de ouro ou um elefante que passe pelo buraco de uma agulha. Né? Talvez Cristo tenha até extraído esse provérbio do Talmud. No entanto, nós podemos concluir que isso é inconsistente. Tá? Por quê? Porque na maioria dos manuscritos, né, não aparece camelos, ok? Mas camelos. Logo, essa interpretação, ela deve ser entendida como forçosa e insustentável, ok? A segunda opinião, ou a segunda concepção, né, é que a agulha, né, em grego temos rafis, embora Lucas use até um termo mais técnico, né, o termo que é belonis, significando uma agulha cirúrgica, e segundo essa concepção, né, o nome refere-se a uma porta em Jerusalém.
certo autor franciscano, né, essa comparação, né, entre o rico e o camelo, né, entre a possibilidade do camelo atravessar, né, o buraco de uma agulha e da não, né, possibilidade do rico entrar no reino dos céus, não deveria, no caso, ser interpretado literalmente, pois os camelos, né, que chegavam, né, de viagem, de regiões longínquas, distantes, etc., carregados de fardos e preciosidades, quando eles viam para entrar na cidade, em Jerusalém, eles teriam que curvar-se, né, quase até o chão, quase até o chão, ou depor a carga na tentativa de mudar essa palavra, né, camelo, né, para corda, como faz, por exemplo, George Lamsa. George Lamsa é fundamentado em uma suposta, né, um suposto original em aramaico, ou na tentativa de aumentar, né, o fundo da agulha para uma pequena porta no muro de Jerusalém. Então essas concepções elas são equivocadas, né? Devemos aceitar essa passagem exatamente como ela está, ok? Literalmente, como ela está escrita. Mesmo assim, por exemplo, o Talmud judaico usa a figura de um elefante, como nós mencionamos anteriormente, passando assim pelo buraco de uma agulha para expressar a ideia de uma coisa impossível, né? Jesus fez, por exemplo, a mesma coisa aqui nesse texto, né, registrado pelo evangelista ou pelos evangelistas nos evangelhos sinópticos, e essa interpretação também pode ser considerada, né, nesse caso, como falha, embora bem engenhosa, na sua intenção de moderar, né, esse exagero, mas é negado pela maioria dos pesquisadores a existência de tal porta em Jerusalém, ok? Finalmente, a interpretação literal, ela nos remete ao cerne do ensinamento de Cristo, que é a de demonstrar, né, demonstrar a impossibilidade de um rico ele entrar, né, no reino dos céus se ele confia em sua riqueza, ok? Como o meu objetivo nesse momento, né, o meu propósito, não é pregar sobre esse assunto, antes pretendo assim esclarecer especificamente essas interpretações, né, sobre essa passagem, né, apresentando o que posso assim considerar como sendo uma interpretação mais coerente, o razoável, né, dentre as demais, ok? Ou seja, o que temos aqui, né, é uma figura de linguagem, tá? Figura de linguagem essa conhecida como hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem, né, dentre outras também, né, usada pelos autores da Bíblia, né, enfim, usada também por Cristo para alcançarem certo fim desejado, né? Nesse caso, trata-se de um exagero, pois literalmente não se pode conceber, né, que isso ocorra, de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas, metaforicamente falando, né, fica subentendido o ensinamento de Cristo que a empregou para demonstrar, né, a impossibilidade de um rico, né, que, né, naturalmente confie em sua riqueza, dentre outras razões, ok? Nesse caso, assim, nós podemos dizer que, de acordo com esse contexto, o que é impossível, né, aos homens, para Deus tudo é possível. Isto é, por mais que rico que seja o homem, por mais avarento, por mais materialista,
que ele seja, por mais obscuro e incrédulo que a riqueza o torne, né? Deus tem poder para, né, convencê-lo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Para transformá-lo, para persuadir, né, de sua existência e de seu amor, e etc. Levando assim a salvação como consequência do chamado divino. Segundo Champlin, né, me vem essa mensagem desse trecho, ele afirma que os indivíduos de mentalidade materialistas, né, os indivíduos que consomem, digamos, a vida procurando assim adquirir bens, né, bem materiais, claro, só encontram, nesse caso, satisfação nas riquezas ou na busca das mesmas, e somente, né, em casos assim raríssimos, né, que chegam a importar-se com questões espirituais. Então, nesse caso, mesmo sendo caso raríssimo, né, eles chegam a encontrar, né, ou buscar a vida eterna. Poderia ser um erro, né, nós aplicarmos somente isso às pessoas ricas, né? Por quê? Porquanto o materialismo ele tem, digamos assim, realizado sua devastação moral, até mesmo entre os pobres, como também entre pessoas que contam, digamos assim, com bens materiais, ou até mesmo dentro das próprias igrejas. Jesus, ele não ensinou, né, que os ricos, por exemplo, não entrarão de modo absoluto, ok? Mas existe certa relatividade em seu ensinamento, principalmente quando vemos o exemplo, né, de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem rico e foi salvo. No entanto, Cristo em demonstra exatamente que o apego às riquezas é um fator, digamos, preponderante ou consubstanciável para impedir quem quer que seja servir a Deus, né, e ao próximo, e de ser servido também pelo próximo, como uma espécie assim daquilo que eu considero, né, que eu chamo de efeito bumerangue. O efeito bumerangue que consolida na minha concepção a verdadeira comunhão cristã, né? Você lança, mas ele volta. Nesse caso, o provérbio ele nos faz refletir sobre algumas consequências, né, para os que querem servir a Deus, né, nesse caso, e que possuem riquezas, mas não a usa, né, em prol do próximo. E por outro lado também, aqueles cujo coração, né, está voltado para os prazeres, né, os prazeres que violam a vontade divina, a vontade de Deus, bem como essas pessoas que vivem, né, no engodo de se pressupor que estão servindo a Deus, quando na realidade elas não estão, ok? Quando Cristo locomundará Xéria via Suminai, diz em Marcos 10 e 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando ele diz isso, a busca, digamos assim, a busca, a posse e a tentativa de ajuntar, né, de amealhar dinheiro e as coisas que podem ser adquiridas, né, muitas das vezes com o dinheiro, são coisas que absorvem, né, muito esforço, né, além desses esforços, a experiência, né, nos demonstra que para muitas pessoas, mesmo que eles enriqueçam rapidamente e facilmente, né, essas coisas se transformam muitas das vezes em deuses, ok? Por essa razão, ou por isso, né, é que Jesus disse, ninguém pode servir a Deus, ou melhor, ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ou aborrece um, ou ama ao outro, ou se devota a um e desprezará o outro.
Não podeis, né, servir a Deus e às riquezas. Mateus 6,24 nos declara isso. É importante nós observarmos também que a palavra riquezas, né, da tradução, dessa tradução, é mamon, e são sinônimos, né, numa transliteração, né, de uma palavra semítica, provavelmente caldaica, né, mas que também era usada no siríaco e no púnico, né, significava riquezas. Provavelmente, né, vocábulo de origem mitológica, né, como se fora designação, né, de um deus, né, Deus minúsculo, né, o deus das riquezas, tal como Plutão na mitologia grega. Tá? O modo de Jesus usar a palavra fez alusão à personificação de Mamon, indicando, por exemplo, o deus das riquezas. Nesse caso, como possível senhor dos homens, ok? O servo desse Deus, né, em realidade, não passa de um escravo. E é justamente, né, por essa razão que jamais, tá? Jamais poderia, né, servir a Deus, o Pai Celeste, e os ricos, em última análise, seriam, no caso, né, servos, né, ou escravos desse Deus. Assim sendo, dificilmente poderão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque gasta todo o seu tempo, né? Essas pessoas gastam todo o seu tempo servindo a esse Deus, seu dinheiro, leva-o para pensar nas coisas terrenas e a ignorar as coisas, muitas das vezes as coisas celestiais, as coisas espirituais. Por causa de seu dinheiro, muitas das vezes, ele compra coisas que não precisa e que talvez sejam más, né, em si mesmo e prejudiciais. Né? Seu dinheiro empresta, digamos assim, prestígio, né, à comunidade que ele faz parte, em que ele vive. Ele usa desse prestígio, muitas das vezes, para influenciar a fim de escapar até mesmo da lei quando incorre em erro, né? Para obter aquilo de que ele precisa ou aquilo que deseja. Né? O rico usa de seu dinheiro para subornar a outros. Né? Seu dinheiro lhe confere muitas das vezes poder político, ou rabacai, e ele abusa muitas das vezes desse poder. Né? Então o dinheiro é um Deus que ignora, louvado seja o nome do Senhor, o clamor dos pobres, que pedem, né, muitas vezes por justiça, e que só dispensa, né, seus benefícios àqueles que têm méritos, né? E méritos monetários, né? Esses méritos monetários, né? Digamos que faz até mesmo cujo um padrão de posição determinados, né, pelo seu poder financeiro. Por causa do dinheiro, lobre a siminívia chorocóvia, os homens se tornaram lascivos, se tornaram inflexíveis, destituídos de misericórdia e orgulhosos, violentos, ávaros, independentes de qualquer regras, sociais ou não. Essas pessoas esqueceram-se de Deus e do homem, ou dos homens. Esquecem-se que fatalmente morrerão e vivem tão somente em função das considerações deste mundo. Tais homens encontrarão dificuldades para entrar no reino dos céus. Orábia chorocóvia rabachéria. Amápria soca mantuiminai axéria bianará chorocóvia. Paulo em Timóteo 6,10 ele nos diz: a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Levados por ela, Rabacai, muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições. Kamachéria Kaná Sominai. Em outro momento ele afirma, exorta aos ricos do presente século:
do século I, que não sejam orgulhosos, andabria, xéria, canabra, xória, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, cante, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Kamaxéria, canarabacaço e devá. Infelizmente, nossas igrejas no Brasil, no mundo, todas que seguem o princípio da centralização de bens em nome de uma instituição e não em nome de uma organização. Não seguem em nome da eclesia de Cristo, mas de uma oligarquia. Todos os membros como uma unidade perfeita e em amor, que pudessem tanto usufruir em comum das bênçãos materiais. Não só das bênçãos materiais, mas também espirituais, já que eles mesmos, como igreja, são contribuintes do material, mas não têm em seu devido retorno para consolidar, consolidar assim o direito do efeito bumerangue. Portanto, irmãos, o que Cristo quis nos ensinar, essa grande lição sobre os bens temporais, é que eles são dons de Deus. Certo que o homem ele desfrute destes bens de acordo com a vontade de Deus, não permitindo que o dinheiro o escravize a ponto de não enxergar o próximo. Partindo do uso desse provérbio, o que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E de acordo com as explicações que demos sobre as três concepções vigentes ou interpretações dadas sobre os elementos desse texto, os elementos desse provérbio, e especificamente sobre essa metáfora, pois o camelo não é uma variante do grego, tá? Não é uma variante que pode ser considerada como câmelos, ou do aramaico, a questão da agulha se remete a uma porta em Jerusalém, mas temos aqui o uso de uma hipérbole, ok? Então essa hipérbole, essa figura de linguagem que denota um exagero para se alcançar um fim determinado. Finalizo com o que diz as Escrituras, que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Procure saber os interesses do seu irmão, conforme Filipenses 2:4. Ora, se você gostou desse vídeo, se em algum momento você foi abençoado com essas informações, se em algum momento você pôde extrair algumas lições sobre essas informações, sobre esse momento de dificuldades bíblicas que nós estamos assim lançando no nosso canal. Então deixa o like, participe, inscreva-se no nosso canal. Você se inscrevendo no nosso canal, você estará também concorrendo a brindes, brindes de livros que nós estaremos sorteando aos 100 primeiros inscritos, ok? Então, deixo a graça e a paz do Senhor a todos e conto com as vossas orações. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.